Rafael Aguiar, veio cá da Guarda. Como sociólogo, como avalia esta iniciativa? Essa iniciativa deve ser enquadrada no empoderamento, que significa tornar mais ativa a fração do todas as suas potencialidades estejam incluídas no sentido de poder dar uma contribuição quantitativa e qualitativa para o desenvolvimento da sociedade. Só deste modo que estaremos a contribuir para que aquilo que a maioria da população urbana são jovens possam efetivamente encontrar fórmulas de poderem resolver os seus problemas. Os mais ativos poderem ajudar a solução dos problemas dos outros, que são tanto os que estão na periferia com maiores dificuldades de poderem satisfazer necessidades básicas, como a alimentação, a saúde e a educação. Portanto, essas iniciativas são importantes e comunicam líderes. E os líderes, tanto nas comunidades, são aqueles que, de alguma forma, contribuem para o destino histórico da maioria das pessoas. Se nós tivermos líderes comprometidos com o empoderamento com o empreendedorismo e com a participação ativa, nós teremos, efetivamente, cada vez mais soluções. Por isso é que eu aconselho a juventude a ter duas atitudes fundamentais. Por um lado, é preciso ter uma atitude de pressão sobre o executivo no sentido de aprovar políticas públicas que concorram para a solução dos seus problemas. Só que essa pressão não pode ser confundida com partidos políticos da oposição. Vai para aquela senão aí, tá bom. Não é bem percebida, é combatida e depois não se resolve os problemas. Por outro lado, a juventude deve ter uma atitude de parceria com o Estado para resolver os problemas. Mas também não pode ser confundida com a bajulação. Porque a bajulação não ajuda as elites políticas. À medida que eles, portanto, se acomodam. Tem que ser parceria com iniciativa, com propósito, com fiscalização, com alerta, na perspectiva Se você ficar quer a aqui no canto onde está quer ele, a pressão, vai apanhar bem ali. e depois ajudada pela iniciativa individual e particular da juventude. Esses três vetores nos levaram para a solução dos problemas. Apontando esses todos os fatos, no seu ponto de vista, onde o CNJ poderia mais atuar? O CNJ deve atuar mais no empoderamento da juventude, que passa primeiro pela formação maciça e intensiva de líderes comunitários. É que em qualquer país, quem mudou o destino histórico de um país é a liderança. A liderança não é um líder. A liderança é um conjunto de indivíduos com ferramentas de líder atuarem como líderes nos micro-organismos, promovendo a solução do problema. Nós podemos ter, por exemplo, na presidência da República, um grande líder. Estou a dizer que temos ou não temos. Podemos ter um grande líder. Mas, se não tiveres nos ministérios, se não tiveres nas províncias, nos municípios, nas comunidades, nas famílias, líderes no verdadeiro sentido. Líder é o quê? É a pessoa que, em primeiro lugar, ama os outros. Que, em segundo lugar, está comprometido em diminuir o sofrimento dos outros. Em terceiro lugar, para além de diminuir o sofrimento, está preocupado que todos, mais ou menos no mesmo nível, evoluam e resolvam os seus problemas. De forma a ter líder é possível. Quem está à frente da pessoa, no seu da família, da comunidade, do governo, do Estado, e não quer resolver o problema da maioria, e não se preocupa que a maioria evolua, ainda não é. Como é que avalia os 31 anos de Função Nacional do Estado? É positivo. E não é por eu ter sido os cofundadores do CNJ, já saí há muito tempo do CNJ, por aquilo, e não é por participar ativamente das atividades,
mas por interpretar aquilo que é o papel de uma organização, que é uma plataforma de várias organizações. Por que é positivo? Porque primeiro trabalha com várias organizações juvenis no sentido de potencial. Por que é positivo? Porque faz depois um link, portanto, a ligação entre o governo e as organizações, o Estado e portanto, a juventude. O que é que tem que ser mais? E que faz, às vezes, o meu vizinho? Há momentos que tem que pressionar o Estado, no sentido de andar com maior velocidade. Portanto, faz, mas deve fazer mais. E deve continuar a congregar todas as organizações, mesmo aquelas político-partidárias que querem sair. A atitude é continuar a congregar, isso que é liderança. Porque um pai, se tem um filho que se quer ausentar de casa e quer viver sozinho, e pode se prejudicar, o pai não pode deixar que ele vá. Use todos os meios disponíveis para que ele o traga de volta. Mas o CNJ não é nada sem as organizações, por isso é que quem está a fazer também são as organizações associadas ao CNJ. Então, as organizações devem apoiar o CNJ na sua atividade. E cada uma delas deve exercer o seu papel. Há aquelas que têm que ser mais ativas a pressionar o governo. Há aquelas que têm que ser mais ativas a cooperarem com o governo. E há aquelas que têm que ser mais ativas a fazerem denúncia. Mas tudo isso tem que ser com boa fé. Portanto, sempre virados para a maioria, para o bem de todos. Olhando para as políticas implementadas pelo executivo, favorecem a juventude? As políticas podem ter a intenção de favorecer a juventude, mas nem todas beneficiam. Portanto, não acredito que o governo elabore políticas para não favorecer. Mas a verdade é uma, mesmo as políticas que são elaboradas para favorecer a juventude, muitas delas não favorecem a juventude. Temos que saber porquê. Muitas delas favorecem um número reduzido de jovens. Temos que saber porquê. Algumas delas favorecem a juventude e temos que saber potenciar. Portanto, o que eu devo lhe dizer é que nós temos que ser partir da verdade, se queremos efetivamente resolver os problemas. Ok.